O nosso tema trata sobre os contratos agrários. Na realidade, dentro do nosso sistema brasileiro, nós temos duas espécies de contratos típicos, também chamados de nominados. O contrato de arrendamento rural e o contrato de parceria rural. São contratos que são distintos, têm características distintas. O contrato de arrendamento rural é uma espécie de locação rural. O arrendatário vai pagar uma renda anual, denominada renda ou aluguel, ao proprietário denominado de arrendador. Esse preço é o valor ajustado pelas partes. No que se diz respeito ao contrato de parceria rural, existe uma espécie de sociedade entre o parceiro outorgante proprietário e o parceiro outorgado, em que esse parceiro outorgado que recebe o uso da terra vai pagar um percentual dependendo do tipo, de atividade agrária que vai ser desenvolvida nesse imóvel. A grande particularidade, e que nós estamos evidenciando um problema muito sério, é a falta de cautela. Muitas vezes se utiliza de modelos para ajustar um ou outro contrato. E as repercussões não são só no âmbito contratual, no âmbito civil. As repercussões também, elas atingem o aspecto tributário. Vou explicar. O arrendador, o titular do imóvel, o proprietário, na maioria das vezes é muito mais fácil receber o arrendamento, porque faça chuva, faça sol, ele vai receber o valor que está fixado no contrato. Diferentemente da parceria, em que ele vai concorrer com os riscos do empreendimento. Evidentemente que se ele tem um percentual de 25%, 30% sobre a safra, se a safra for positiva, quanto maior a produtividade, evidentemente, proporcionalmente, maior será o seu percentual. Mas qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, utilizando um modelo ou uma má interpretação, e o que define o contrato não é a denominação, o nome do contrato, e sim o conteúdo do contrato. E o que é que acontece? Muitas vezes, não só pode ser até por má informação, por equívoco ou até mesmo por malícia, alguém ajusta um contrato de parceria, mas recebe como arrendamento. Por quê? Porque na parceria se paga em torno, isso resumidamente, 5,5% de imposto de renda. Diferentemente do arrendamento, que se paga 27,5%. Isso de uma forma exemplificativa, grosseiramente falando. O que acontece? Não se quer correr riscos, mas se quer pagar como parceria. Ou seja, recebe com arrendamento sem riscos, mas se paga como parceria 5,5%. Vejam, não quero concorrer com os riscos, mas quero pagar menos imposto. E esse é o grande problema. O que está acontecendo? Todos esses contratos que estão sendo glosados, pode ocorrer que a própria Receita Federal venha a observar esta inconsistência, que pode ser equivocada, má fé ou boa fé, não importa. O que importa é a apuração técnica e interpretativa do contrato e buscar a quem tem um contrato de arrendamento e recebe com parceria, pagar os últimos 5 anos as diferenças, devidamente corrigidas, com multas que podem chegar até 150%. Então vejam, não é hora mais de se tratar isso com falta de sensibilidade da realidade e sensibilidade jurídica. O direito também é preventivo e é necessário que se adequem esses contratos para evitar um mal muito maior, que é no próprio bolso, do arrendador ou do parceiro outorgante, dependendo das circunstâncias. Esse é um tema relevante que deve ser muito bem observado.